O teatro nos organiza e desorganiza e organiza e desorganiza e organiza e desorganiza, e é assim que é bom. Daqui a pouco eu já estou indo embora e o mundo ainda se resume em teatro vazio e trem cheio. O teatro exige que você melhore. O teatro é a arte do encontro. Será sempre o lugar onde nos encontraremos para nos lembrarmos uns aos outros de que somos humanos. E nesses últimos 40 anos, é isso que eu tenho feito. Encontrado gentes da melhor qualidade, entes extraordinários. Meu encontro com Albi, Sófocles, Molière, Luiz Melo, Valmor Chagas, Domingos Oliveira, Peter Weiss, Eurípides, Clarice Nisquier, Camila Amado, Tônia Carreiro, Lorca, Márcia Tanuri, Antônio Mecha, Ana Maria Nunes, Eduardo Tolentino de Araújo, Metterlink, Tolstói, Ísio Gelman, José Dias, Shakespeare, Ana Lu Prestes, Susana Kruger, Clarice Lispector, Carla Ribas, Emily Dixon, Hélio Eschbauer, Bianca Ramoneda, com os irmãos Grimm, a geração Trianon, Fernanda Schnorr, Milor Fernandes, Noel Coward, o debochado Nelson, Guimarães Rosa, a jovem aluna, Pina Bausch, Peter Brook, Ariane Muschini, Cristina Rudolph, e com tantos e tantos e outros tantos e mais tantos, tem sido dos mais belos e comoventes que um homem do teatro pode ter. Um privilégio. Cada encontro com cada um deles fizeram e me fazem companhia. E fizeram e fazem minha vida mais quentinha. E me mantém e manteve jovem e curioso. E me exige. E dão um sentido danado para a solidão humana. E preenche meus silêncios. Conversamos, discutimos tanto, nos olhamos, desconfiamos uns dos outros, refletimos e nos amamos cada vez que nos compreendemos. São tantas perguntas. Tenho dedicado a vida a cada encontro desses, a essas pessoas, a entender seus pensamentos cênicos, emoções, estados extraordinários, dramas. Dedicado tempo respondendo suas perguntas e adivinhando suas respostas, seus enigmas. Cada um a seu modo atingiu em mim zonas assustadoramente inesperadas. E provavelmente sou o resultado do que consegui extrair de cada encontro com essas inteligências cênicas que me vaticinaram a mim mesmo a ponto de eu, nesse instante, poder estar aqui celebrando. É que tudo o que eu sei, aprendi com o teatro. Outro dia, a Fernandona, a Montenegro, me disse: Eduardo, nós somos alquimistas. Somos alquimistas. Ela tem razão. Podem dizer o que quiser.
Vaidades à parte, tirando tudo o que nos dispersa, no fundo, o que nós gostamos mesmo é de estar lá dentro do teatro, experienciando, investigando, pesquisando, testando, misturando uma palavra com uma pequena dose de emoção, uma pitada de som, uma gota de imagem e ficar olhando, olhando o que aquilo vai resultar na cena e no público. E desfazer tudo e experienciar outra coisa, outras fórmulas, outras medidas, organizar e desorganizar, e assim é. E assim uma vida se passou. E foi então que, quando a Cidade das Artes me assinou com a possibilidade de, nesse momento em que vivemos tantos desencontros, celebrar, reunir, juntar todo mundo para um grande encontro, para retificar e renovar nossa paixão e fé na tábua, eu sorri. Teatro Copacabana, Rio de Janeiro. Tinha 13 anos. Era a primeira vez que eu ia ao teatro sozinho. A peça era O Dia que Raptaram o Papa, de João Bittencourt. Os atores ali, ao vivo, tão diferentes da televisão que eu via sempre. A plateia rindo de se acabar. Aquele teatro cheio de fantasmas. Fui encantado. Acho que os deuses do teatro se aproveitaram do meu olhar ingênuo, ainda infantil e romântico, e disseram: quer saber? Nunca mais vou deixar ele sair daqui. Eu não me lembro de nenhum espetáculo assim especificamente, um espetáculo inteiro, mas alguns detalhes me impulsionaram a sensibilidade. Bibi Ferreira em Gota d'Água, o Ricardo Blatt e Rogério Frois em Ecos, Paulo Autran em A Morte do Castigo Viajante, a estrutura do Teatro Soleil, o silêncio de Sankar Juku, a beleza plástica de Macunaíma, a fumaça do Gerald Thomas, o Anthony Hopkins no Rei Lear, Mastroianni em Pianola Mecânica, aquela mulher parada na frente do palco aos prantos da Pina Bausch, o raciocínio cênico do Peter Brook, aquele ator gordo e bonachão chorando aos prantos de emoção enquanto agradecia junto a outros 30 atores num espetáculo de final de ano da Turma do Tablado. Eu venho de uma família de não artistas. Tive de me esforçar muito, trabalhar muito, até começar a ser considerado. Quer saber um espetáculo que mudou a minha vida? Todos que eu fiz. Nelson Rodrigues é, sem dúvida, um dos autores que mais me chamam à inteligência cênica. Eu admiro muito Martins Pena e Arthur Azevedo pelo que fizeram no seu tempo. Os estrangeiros são tantos. Os que eu fiz: Lorca, Maeterlinck, Albi, Eurípides, Sófocles, Noel Coward, Peter Weiss, Molière. Esses ganharam um lugar eterno dentro de mim. Em geral, eu gosto e admiro todos os grandes dramaturgos. Não é à toa que eles são o que são. Mas só à medida que eu vou dialogando com eles, os conhecendo melhor, enquanto eu vou descobrindo a cena para as suas obras, é que realmente eu vou me apaixonando definitivamente por eles e pela cultura cênica que representam. Eu sou muito grato a eles pelos momentos de extrema sensibilidade e inteligência a que me obrigaram. Eu sempre gostei de passear pelos gêneros e fiz da diversidade uma meta e uma característica da qual mergulho no meu trabalho. O teatro será sempre o lugar onde nos encontraremos para nos lembrarmos uns aos outros de que somos humanos. Muitas perguntas ficaram sem respostas. Eu, por exemplo, perguntaria para o Shakespeare: onde foi parar o bobo do Rei Lear? E o que foi feito do mendigo no início de A Megera Domada? Para Brecht eu perguntaria: e agora que já alcançamos a consciência de que somos todos explorados, o que fazemos com isso? E para o Nelson eu perguntaria: o Otto disse mesmo a frase "o mineiro só é solidário no câncer"? Ou você inventou a frase que ele disse só para construir mais uma peça? Você escreveu A Falecida porque o Oswald de Andrade tinha escrito A Morta?
Todos os meus trabalhos foram resultados de um longo processo de maturação. Eu adoro. A arte é a única coisa que leva vantagem sobre o tempo. A partir daí, é a obra que me dirige. Acredite, é ela que escolhe e me diz quando está pronta para se encontrar com o mundo. Não sei como é com os outros, mas é assim que funciona comigo. E há de se ter muita calma para não precipitar, nem se atropelar, e respeitar o processo, que assim ele também te respeita. A diferença entre o teatro e a televisão é que a televisão aceita você como você é. E o teatro exige que você melhore. A atenção. A atenciosidade foi uma das características que mais desenvolvi em mim nesse tempo de trabalho. A atenção ao todo e aos detalhes. Descobri que a etiqueta é uma ética pequena e que devemos lidar com elas devocionalmente. Minha orientação sempre foi para que todo elemento que o espectador encontre no teatro, dentro do espetáculo, produza nele a impressão de ter sido confeccionado para ele, com delicadeza e carinho. Acho que eu devo procurar extrair da minha profissão o melhor que ela pode oferecer. Acho que o melhor que ela pode oferecer é a possibilidade de experienciar várias vidas, culturas e linguagens. Ésquilo dizia, vida longa e variada. Então ele, que é o pai do teatro, sabia. E eu persigo essa meta cênica com enorme afinco. Por isso, eu considero a diversidade o maior dom. Acho também que se você é bom em muitas coisas. Se é ruim, é bom em uma só. Todo esse achismo para dizer que provavelmente eu sou o resultado dos meus encontros com Eurípides, Sófocles, Tolstói, Milor, Nelson Rodrigues, Albi, Lorca e tantas outras gentes e culturas nas quais tive que mergulhar, nadar, me afogar, afundar, submergir e sair da água pegando um belo de um jacaré. E devo admitir que a única certeza que adquiri com a experiência foi de que logo ali a terra firme. Poder estar trabalhando de manhã em Tebas, à tarde em Amherst, à noite em Troia, é muito bom. Poder passear pela ficção, viajar por culturas e sensibilidades tão diferentes que me exigem inteligência e evolução artística é incrível. Adoro a diversidade do meu trabalho. Eu acho que é o que a minha profissão pode me oferecer de melhor. Adoro descobrir infinitas formas cênicas para infinitos conteúdos. Eu posso e quero tramitar por muito mais mundos que sou eu mesmo. Eu acho que eu sou mais que esquizofrênico. Sou um polifrênico, cênico, um policênico. Pronto. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar de leis e política de incentivo que são usadas pelo teatro. Mas adoraria participar mais, ser mais chamado à reflexão sobre. De qualquer forma, sempre desconfio de qualquer coisa que não tenha sido criada por um agente cultural. Chamo de agente cultural o artista que produz a obra, não os sanguessugas dela. Tá cheio de gente vivendo da arte, sem nunca ter criado nenhuma obra, nada. São milhares de funcionários em secretarias de cultura. Gente que sobrevive do meu esforço, do nosso esforço, do esforço do artista. O artista desempregado, sem condições de manter sua família e um monte de gente com salário, 13º, plano de saúde, fundo de garantia, emprego fixo. Burocratas do nada, funcionários de coisa nenhuma. Que para justificar o dinheiro que recebem ficam fazendo reuniões, seminários, debates, discussões, reuniões, seminários,
debates, discussões cheias de vaidade, que ficam dando voltas neles mesmos e não chegam nunca ao objeto primário da discussão: a obra, as condições para se realizar a obra, o artista e o bem-estar do artista. Outro dia, uma secretaria, um ministério desses, sei lá, organizou um seminário para saber por que o teatro estava perdendo público e gastou milhões com a organização, convites, flyers, passagens, aluguel do espaço, alimentação, cafezinho, caterings e mais caterings, cifras e mais cifras. Se tivessem me ligado, para mim ou para qualquer outro artista, resolvia isso em 5 minutos. Desconfio de qualquer coisa que hoje não precise estar sendo constantemente aprimorada. Ainda mais com a velocidade com que o mundo se transforma. O universo não gira. O universo clica. E eu sou obrigado a me transformar e melhorar a cada trabalho que realizo. O teatro exige que você melhore. Toda vez que eu começo um projeto, sinto que estou começando tudo de novo, do zero. E que terei que contar com a sorte, tamanha é a falta de critérios. E que todos os meus projetos precisam de incentivos, senão não conseguem pagar seus custos mínimos. E que ninguém me pergunta, nem me telefona para saber se estou precisando de alguma coisa. Assim como quando eu entro no teatro e o administrador, em vez de me perguntar o que eu desejo, me dá logo uma cartilha com o que pode e o que não pode. Teve um outro dia que achou estranho eu falar que queria ensaiar no teatro. De qualquer forma, eu intuo que a categoria arte tem sido a mais prejudicada. Há uma certa conspiração para a mediocridade, um corporativismo da mediocridade, com a burocratização dos meios de produção, com o abismo que existe entre as verbas e os artistas. Acho que há recursos para todos se não houver desvios nem corrupções do dinheiro destinado. O roubo, o desvio e o mau uso da verba é que criam essa discussão mesquinha na base. As histórias de amor acontecem todos os dias, a toda hora, em todos os lugares do mundo. A cada milésimo de centésimo de segundo, uma chama de paixão está sendo ativada em algum lugar. E é isso que aquece a humanidade. O teatro. Que lugar mágico, capaz de me levar a tantos lugares, conviver com tantas pessoas e culturas sem me tirar do lugar. Já estive em Troia, numa sala de estar americana, numa pradaria na Espanha, no Tribunal de Frankfurt, dentro do Teatro Trianon, me vi divertindo com aqueles comediantes maravilhosos, em outros tantos mundos. Conheci Emily em 1988 e me encantei pela sua delicadeza. Imediatamente nos tornamos amigos. Durante anos tenho conversado com ela, recebido inúmeros conselhos. Ela envelheceu sábia e durante anos foi minha amiga mais velha. Não é mais. Eu fiquei mais velho.
mas foi sua compreensão da vida que virou minha cabeça. Seu olhar do mundo me revirou o caráter e tem me ajudado muito à existência. Há 25 anos, Emily me faz companhia. Ela me ajudou na morte da minha mãe, na morte do meu pai, nas incertezas da carreira artística, nas relações com as palavras, com o meu entorno, com as pequenas éticas que chamo etiquetas. Me lembrei de um poema que fiz há tempos que diz assim: sou por certo português e um pouco inglês e metade índio, e sendo judeu, um quarto polonês, um quarto russo, meio americano, dos terços italianos. E sendo tantos e de tantos lugares, sou infinito dentro, espaço sem fundo. Mas é aqui que me lambuzo, onde existo, me entendo, me acho, que recolho os cacos e me sinto tão pequeno diante do belo, do mistério, do conhecimento inalcançável, onde me afeto e onde, de repente, numa inspiração, me sinto artista, instrumento de um silêncio, canal de tantos milênios. Amo minhas peças como se fossem filhos. Desde suas gestações, o que sei, aprendi com elas. Nasci ignorante, e o que eu sei sobre o mundo e sobre a vida e sobre as pessoas e sobre a diferença entre a verdade e a ficção, aprendi com os processos de gestação dos meus espetáculos. Devo ao teatro toda a minha curiosidade, minhas perguntas. Só montei autores geniais, só trabalhei com atores geniais. Tenho dialogado em alto nível com essas gentes do teatro, gentes acima da média, que me exigem ininterruptamente, me obrigam ao meu melhor. Oscar Niemeyer me disse certa vez: as gentes do teatro são uma gente inteligente. Por isso, não posso dizer que entre a geração Trianon, Sonata Kreutzer, Troia, Édipo Rei, Emily, Bonitinha Mas Ordinária, Estilhaços, O Interrogatório, Um Equilíbrio Delicado, Missa para Clarice, entre tantas outras, haja alguma obra preferida. Todas me forjaram e têm meu afeto. Mas devo confessar que Sófocles, porque ele sempre tinha a razão final em nossas longas discussões, já que foi ele que inventou o teatro. E Clarice Lispector, porque é mais que literatura, é bruxaria, poço sem fundo, mais que me espantaram, me assombraram com suas inteligências. Acho que quando eu morrer, o que eu vou deixar de legado serão as minhas perguntas. Cada pergunta me abre uma janela. As perguntas são os filhos que fiz. Trabalho duro para não desperdiçar o tempo cênico. É lindo ver as pessoas durante um espetáculo se aproximando de si mesmas. É preciso sobreviver à miséria intelectual e espiritual a que estamos sendo submetidos. A falta de inteligência, de profundidade no trato dos temas. Sobreviver ao uso que se tem feito do espaço artístico como passatempo, como espaço de entretenimento, desperdício de tempo, de dinheiro,
de HD. Use-se, diz Clarice. Não desperdice-se, digo eu. O teatro é a minha igreja, espaço que escolhi para dar sentido à minha vida. É lá que reúno humanos todas as noites para comungar a dúvida. A arte cura, a arte salva. A arte é cultura, é educação, mas deveria, como na Grécia, fazer parte do Ministério da Saúde. Eu acho. A arte é o melhor remédio. Ajuda a suportar a vida, a consciência da finitude e as doenças. A arte existe para nos fazer companhia e deixar a gente mais quentinho. Todos os meus espetáculos são projetos de décadas. Ideias que começam a me perseguir, em geral em meio a um outro trabalho, e que vão se chegando, me chamando a atenção, puxando meu pé no meio da noite, insistindo, me acordando de madrugada, tomando café comigo. Às vezes surge uma ideia que é de um projeto que está guardado há anos, e eu vou lá e acrescento a ele mais essa peça desse instigante quebra-cabeça. E eu adoro, gosto que seja assim. Gosto dos meus processos e tenho muito orgulho deles. Os projetos, as ideias, os autores, suas perguntas, dúvidas e charadas me fazem companhia na vida. E me exigem muito. Exigem que eu melhore, que abra espaço para novas e inusitadas sensibilidades. Até virarem projeto. Depois, tenho tempo de condições para a realização. Édipo Rei demorou 10 anos. A Emily 20. Um interrogatório e uma vida. E tem 5 projetos descansando, 2 maturando e um pronto para chegar no público esperando as condições necessárias. Hoje. Eu não tenho pressa. Só faço teatro se valer a vida. Para sair de casa, tenho que ter certeza de que tenho algo importante a dizer ao mundo. E a impressão ingênua e romântica de que ele pode mudar a humanidade. Eu sei que isso não é verdade, mas prefiro acreditar que sim. E como saber se é a hora dele ir para a cena? Ele me avisa, agora sou eu. E impressionante, tudo flui na sua direção. Um milagre que assisto há anos em mim e tento dividir com o público, sempre que o Brasil deixa. Sim, um equilíbrio delicado foi meu primeiro encontro com esse tipo de texto. Meu primeiro encontro com o realismo, com o gabinete, com aquilo que internamente chamamos de peça de sofá. E eu apanhei muito na hora de fazer, que eu venho de uma geração que não foi ensinada, não teve referência desse tipo de teatro. Minha geração é filha do teatro que rompeu a quarta parede, que avisava que era teatro antes, durante e depois da apresentação, da caixa preta, das cadeiras, que libertou a cena dos grandes cenários, das lareiras e estantes com livros falsos que mentiam ser de verdade. E eu aprendi a me embrenhar na busca de um espaço poético, da síntese, de uma cena livre e múltipla, como o mundo de hoje, sem paredes. Mas eu tive muita sorte, se é que isso existe, que o texto do álbum precisava de atores mais velhos para os papéis. Então foi que eu pude contar com uma geração especializada e especialista nesse assunto. No caso, Valmor Chagas, Luiz de Lima e Tônia Carreiro, e ainda com Camila Amado e Ítala Nandi, que cada um ao seu modo tinham sido protagonistas do time que explodiu a quarta parede, mas conheciam esse teatro TBC. O tinham como referência. E a Clarice Isquet completava o elenco e vinha de uma escola como a minha. Então, que a peça se chamava Um Equilíbrio Delicado. E foi o que eu persegui arduamente durante todo o processo. Produzir e tirar o máximo de proveito cênico desse encontro entre gerações e estilos de teatro. Aprender com os mais velhos, ouvir as experiências
e fazer a meu modo, para o meu tempo, num equilíbrio muito tênue, mas que resultou um espetáculo antenado à modernidade e que falava ao espectador contemporâneo sem nenhum resquício de teia de aranha nem de teatro-museu. Fiquei muito orgulhoso do equilíbrio a que chegamos. E essa experiência valeria tomos de histórias úteis. E o Albi? Foi incrível. O público se identificava frase a frase. O cenário era lindo. O figurino e a luz também. Uma beleza. Uma aula de como se pode inserir a cena na modernidade sem que ela perca sua servidão ao conteúdo da obra. Eu mesmo mudei todos os meus conceitos de amizade a partir daquela peça. E aprendi demais. Tem uma frase que está em cena no espetáculo Estilhaços, de minha autoria, que foi inspirada nele. Coloque sua família numa sala. Tire a televisão, o rádio, o telefone, o computador e espere para ver o que acontece. Foi um encontro que me exigiu demais. É que o Albi é muito mais inteligente do que eu. Muito mais vivido. Quando eu estava indo, ele já tinha dado a volta um monte de vezes. E eu tive que rebolar para aprender com ele. O cara está acima da média. E a não ser que se queira fazer uma leitura reducionista, medíocre mesmo, o que significa não extrair o que ele tem de melhor para te dar e aos seus, vai ter que melhorar. No mundo onde se passa o dia conversando e ouvindo medianidades e miserabilidades, ignorâncias teimosas, eu que faço teatro para não ver o Jornal Nacional, agradeço aos deuses do teatro, cada vez que eles me dão a oportunidade de dialogar com Eurípides, com os Tolstóis, com os Albis. Albi é fácil de fazer e dificílimo de fazer bem feito. É que dá para fazer direitinho, pegando seus motes mais bobos, tipo o homem que se apaixonou por uma cabra, que engraçadinho. A maior dificuldade de fazer um Albi é que tem que gostar de trabalhar e abrir mão do que se sabe para entender o que ele quer dizer. E tem que ter humildade cênica e coragem para cortar o que é excessivo e dificulta a comunicação do conteúdo com o espectador hoje. E saber que cada texto desse autor é completamente diferente do outro e o que serve para Virginia Woolf não serve para Zoe Story, nem para Delicate Balance, nem para Cabra. E que você está diante não só de um autor, não só de um homem do teatro, mas de uma cultura. Assim como Shakespeare, Chekhov, Sófocles, Albi, traz com ele um mundo próprio e maravilhoso para se desvendar. Isso é que é delicioso. Quando você começa a estudar mitologia, você acha impossível de entender, mas de repente dá um clique e você começa a fazer correlações entre um deus e outro, e então a porta da alegria se abre à sua frente. É lindo de ver e sentir. Há de se respeitar muito as linguagens. E Albi é uma linguagem. Com certeza, o Rio de Janeiro tem todas as características para ser a capital da criação, da produção original, da arte, de ser o polo de onde saem e nascem todas as tendências e inovações cênicas. O carioca tem olhar de comediante, um distanciamento natural que o coloca à margem, com uma capacidade ímpar de falar sobre o mundo através do humor. Uma tendência natural a rechaçar a mesmice e o tédio. O Rio de Janeiro poderia ser o maior produtor e exportador de bens artísticos e culturais para o mundo. Em 40 anos de carreira, realizei um Albi, um Tolstói, um Lima Barreto, um Nelson Rodrigues, um Maeterlinck, um Milor, um Sófocles, um Eurípides, uma Emily Dickinson, uma geração Trianon, uma Lispector, um Lorca, um Molière, um Noel Coward,
um Machado de Assis, um Arthur Azevedo, um Martins Pena. E todos os espetáculos bem-sucedidos e com alto padrão de qualidade. Se o Rio tivesse investido neles, estariam ainda hoje rodando o país e causando emoção e transformação por esse mundo afora. Isso eu. Imagina se somar o que fizeram os meus colegas que são ainda mais produtivos e geniais. Quem deve decidir isso é o produtor, o artista, caso a caso. Quem deve instituir e resolver qual a melhor política de preço a ser aplicado na bilheteria deve ser o artista que produz o espetáculo. Tem certas coisas sobre as quais o Estado não deve se meter. Quem resolve o preço da loja aqui em frente de casa é o dono da loja, o comerciante. Ele que sabe se deve fazer promoções ou não de seus produtos, entrar em liquidação, dar de graça, enfim. Ele que deve resolver caso a caso o que é melhor para si naquele momento. Trabalhei durante anos no Grupo Tapa, onde à época criamos o Projeto Escola. Projeto que levava espetáculos às escolas municipais, estaduais e federais no Grande Rio. E o Festival de Teatro Brasileiro. Projeto que levava os alunos de escolas municipais, estaduais e federais do Grande Rio ao teatro. Que formou milhares de públicos e artistas. Vale a pena estreitar a relação escola-teatro, sempre. Mas tem que ser sistemático, organizado. É simples de fazer. Tem que ter vontade política e sentido de servidor público. E verba. E levar os estudantes para ver os melhores atores, as melhores atrizes, os melhores textos, os melhores espetáculos, e não a peça mais perto da escola ou aquela que o amigo do professor faz. Vale observar que os teatros que existem hoje e que estão em funcionamento no Rio de Janeiro são espaços subaproveitados e cada dia mais distanciados do que poderia ser um movimento artístico original e pulsante. O que temos hoje é uma administração cada vez mais burocrática, que diz o tempo todo ao artista o que ele não pode fazer, que se comporta como se fossem repartições públicas. Espaços onde nada pode, onde a criação não é bem-vinda. É a famosa organização que, no caso da arte, não funciona. Engessa. Devíamos ter sempre em cena espetáculos que representem nosso acervo cultural. Acho também que cada teatro deveria manter sempre em cartaz, a título de repertório, uma peça de qualidade que represente o artista que lhe dá o nome. É mais uma ideia. Mas o teatro precisa, além de ideias, de uma política cultural, de um pensamento voltado para a arte e para o artista que a produz, um pensamento múltiplo e diversificado. Não confundir com essa democratização que horizontaliza, essa péssima ideia de dar oportunidade para todos, de priorizar a quantidade em detrimento da qualidade, de não garantir trabalho, verba e espaço a seus melhores valores. Bom lembrar que uma peça mal montada de Arthur Azevedo pode ser um grande desserviço ao autor. Temos que priorizar a qualidade, dar espaço cada vez maior a quem faz reiteradamente com conteúdo, devolver o teatro a seus artistas e dar condições para que eles fiquem lá dentro, criando, recriando o mundo, espelhando os seus contemporâneos, bem pagos. O teatro se encontra na mão de intermediários, laranjas, produtores, políticos, captadores, jornalistas, críticos,
jurados, agentes culturais, professores de arte, analistas, etc, etc, etc. Gente que não faz arte, que vive do nosso esforço, às custas do nosso suor, exploradores do talento alheio. Tem gente do teatro e gente de teatro. O teatro tem que voltar para as mãos das gentes do teatro. Como disse certa vez Oscar Niemeyer, as gentes do teatro são uma gente inteligente. Como disse Madame Morinot certa vez à atriz Camila Amado, o teatro recuou. Centenas de fãs do teatro que conhecia há 20 anos atrás e que eram um público garantido e grandes admiradores dos artistas do teatro, hoje estão em cena, ou se transformaram em produtores, ou críticos, ou jornalistas, ou jurados, ou diretores, cenógrafos e figurinistas. O teatro perdeu público e ganhou um monte de gente sem talento, fazendo um monte de peças sem conteúdo, ocupando amadoristicamente os teatros e competindo com quem realmente precisa, tem talento e sabe fazer. A maior parte das peças que estão hoje em cartaz no Rio de Janeiro não acrescentam nada ao teatro, à cidade, à cultura, à arte, a quem faz, a ninguém. Enquanto isso, as poucas peças consistentes que estão em cartaz não encontram espaço físico, nem na mídia, para repercutir em seus conteúdos, pois estão todos ocupados com um bombardeio sem fim de um lixo que nem cheiro tem. Só no teatro, hoje, podemos encontrar o ser humano em estado de sangria. O ser humano colocado em cima de uma lâmina de laboratório com um microscópio ou mesmo uma lente de aumento em cima, nos ajudando a nos ver. O teatro é, sem dúvida, a maior e melhor exposição da fauna humana que habita o planeta. Todos os dias, podemos observar em suas salas uma fatia dessa sociedade que chamamos humanidade. Os primeiros 10 anos de profissão eu passei junto com o Grupo Tapa dentro do teatro, produzindo, atuando, operando som, dirigindo, mas principalmente perguntando, perturbando, me metendo. Por que isso? Por que aquilo? Eu tinha sede, muita sede. E foi com aqueles atores, diretores e técnicos maravilhosamente talentosos que eu resolvi que ia aprender. Tem gente que entende de teatro. Tem gente que entende do teatro. E eu tinha me resolvido pela segunda opção. A credibilidade é o meu maior prêmio. Toda vez que me senti honrado pelo crédito do alheio, fiquei sorrindo o dia inteiro. Toda vez que consegui vencer, mesmo sendo honesto, me dei uma medalha de honra ao mérito. Em 1982, o Grupo Tapa tinha um problema saudável. Vários jovens entrando no grupo querendo fazer e sem espaço. Então criamos o que chamamos de Projeto Escola, que consistia em levar às escolas particulares e públicas do Grande Rio espetáculos de autores brasileiros. Íamos no meu Fiat 147 com cenário e figurinos na mala, eu, Priscila Rosenbaum, depois Denise Fraga, Marcelo Escorel, Teresa Frota, depois Beth Berardo, Hernani Moraes, Brian Penido, Susana Kruger, depois Renato Icaraí, Moacir Chaves, Oran Figueiredo. Nossa, muita gente participou. Uma geração que aprendeu a fazer fazendo. Chegávamos nos espaços e cada dia era um lugar diferente. Quadras de esporte, auditórios, pátios, teatros, com um público diferente, sempre lotado. Gente acostumada ao teatro e muitos que estavam vendo o teatro pela primeira vez. Era bom demais. E não era uma sessão que fazíamos, não. Muitas vezes 2
e outras 4, 2 de manhã e 2 à noite em supletivos. Fizemos também na penitenciária de Bangu, na Escola de Formação de Oficiais, no Hospital Pedro II, enfim, fizemos. Depois de uns anos, percebemos que estávamos formando um público que ficava esperando o teatro na escola. Então, invertemos a situação e começamos a fazer os espetáculos no teatro e trazer as escolas para dentro das salas e assim acostumar e formar o público a ir buscar o teatro e o conhecimento divertido. Surgiu então o Festival de Teatro Brasileiro. Teve um momento que eu sabia o nome e telefone de cor de todos os professores e coordenadores da área de português, literatura e história das principais escolas do Rio. Um dia o Grupo Tapa embarcou para São Paulo em busca de novas aventuras e eu, que já começava a dirigir, resolvi que ficaria aqui e aos poucos me emancipar. Entrei na Casa de Cultura Lauro Alvim, recém-inaugurada, perguntei a um rapaz que estava na secretaria: quem dirige a casa? Ele me disse: Estela Marinho. E eu: ela está? Ele disse: vamos agendar. E eu, mais que metido: quero falar com ela agora. Por favor, veja se ela pode me atender. E ela podia. E me atendeu. E imediatamente abriu as portas da casa para mim, para meu projeto. E eu saí de lá nem acreditando, pulando pitocos, cantando, celebrando pela Vera Soto, socando o ar, feliz demais. Estela Marinho foi a primeira pessoa que me disse: Eduardo, eu acredito em você, no seu talento. Isso foi muito importante naquele momento de orfandade do Tapa e de indecisão na carreira. Devo muito a ela. Lá fiquei 10 anos. Sou o diretor que mais ocupou aquele teatro. Javanês, João e Marias, Geração Trianon, Opereta, Bonitinha Mais Ordinária, Troia, Emily, Só em Cena, o Ensaio Aberto, Milor, o Interrogatório, Missa para Clarice. Fomos nós que construímos o camarim do teatro, o armário de luz do palco, a bilheteria, a cortina do palco. Juntos, eu e Estela, abrimos ainda um curso para a terceira idade e organizamos os cursos de teatro da casa. Um dia, pedi a Estela que me deixasse usar o espaço onde hoje funciona um dos cinemas e que estava vazio, então ficava lá 3 vezes por semana, durante 6 horas diárias, pesquisando e investigando a teatralidade com atores convidados. Desses encontros, descobri o processo que muitas vezes uso para a formação do instrumento do ator e que hoje chamo aspiração. Esse protocolo de exercícios técnicos foi usado em muitos espetáculos que fiz e são o princípio que rege todo o meu trabalho de formação de atores. Eu saí de lá porque... Por que mesmo que eu saí de lá? Me lembro de que, enquanto eu fazia a adaptação da peça, da Sonata Kreutzer, tinha uma revista chamada Teatro na Europa que ficava sempre assim do meu lado e que tinha na capa um homem, um ator fazendo nem sei que peça era. Ensaiamos meses e um dia, olhando para o Luiz em cena, Luiz Melo, de figurino, já no ensaio geral, sem que jamais tenha feito sequer qualquer referência, percebi que ele estava igualzinho à foto que me acompanhou durante toda a adaptação. Outra história da Sonata é que quase levei a cenógrafa à loucura quando queria, porque queria, um tom de preto no chão do palco. Ela já tinha dado umas 4 mãos de tinta e não chegávamos ao preto que eu queria. Os funcionários do teatro de saco cheio, o cheiro de tinta cada vez mais insuportável, e eu dizendo que não era aquele preto que eu queria. Mas preto é preto. Não. Então não vai ver que você quer branco. Não. Eu quero preto, mas é um preto que espelha. E lá ia mais uma mão de outro preto. Outro tipo de tinta, e tempo para secar, e lixa, e o ensaio atrasando, os dias passando, e tinta, e lixa, e tempo para secar.
todos já desesperados, intoxicados, inclusive a produção, que gastara mais do que o previsto. A produção achava que o cenário não ia custar nada, visto que o plano de cenografia era simplesmente um chão pintado de preto e um banquinho de piano ao centro. Até que chegamos finalmente ao preto que eu queria. A Sonata Kreutzer é uma adaptação do romance do Tolstói que conta a história de um homem que mata a esposa porque se sentiu traído pela mulher pianista e seu partner que acompanhava o violino. O chão que eu tanto queria, só reparei mais tarde, quando tudo ficou pronto, era o preto da tampa de um piano de cauda e fazia todo um sentido que eu na época apenas intuía. São esses os momentos mais difíceis para mim no processo de criação, porque me torno um chato, um insistente, porque sei que não é aquilo que eu quero e não sei explicar o que eu quero. E só há uma forma de chegar ao acerto, que é tentando. O que venhamos e convenhamos é um processo totalmente fora de moda nesse mundo mediocremente prático e objetivo em que vivemos. Além do que, chega um momento de exaustão que é preciso que todos, inclusive eu, confie demais na minha intuição. Por isso, minha gratidão sempre a todos que um dia caminharam comigo. O teatro hoje não se faz possível, se faz no impossível. Quer saber como é isso? Nem eu mesmo sei. Sei que tudo conspira contra, para que você se sinta um estranho porque quer fazer arte num lugar onde ninguém se interessa por isso. Isso inclui a presidente da República, a ministra da Cultura, o governador do estado, a secretária de Cultura, o prefeito, a funcionária do teatro. Ninguém tem interesse na arte. Tratam os artistas como se estivessem lhes fazendo um favor. Até a funcionária do teatro acha estranho sua presença lá. A verdade é que estão todos falidos. Se pensarmos que somos 0,23% do orçamento, dá para imaginar a importância que a cultura tem para essa gente. Então, mesmo os que querem fazer alguma coisa, ficam lá amarrados a uma máquina falida e miserável. É triste de ver essa gente deprimir. No interrogatório, a comoção cênica que se estabeleceu entre os atores e personagens era tão genuína e condoída que não teve espaço para o melodrama. O tema era de tal grandeza que obrigava o ator inevitavelmente a se colocar no lugar do trágico. A imersão emocional nesses casos não merece pequenos ou medidos sentimentos. Seria falar miseravelmente da miséria. Isso não é função do teatro. Acredite se quiser que no teatro é assim. Quanto mais distante do natural, mais real e cenicamente crível fica. Quanto mais teatro, mais fingidor formos, no sentido do poema do Pessoa, mais espaço para identificação tem o espectador. Mais ele julga que está se vendo. É a mágica. É o teatro. E é esse estudo que me fascina e me mantém curioso há anos. Eu adoro. Em um interrogatório, estamos diante de um autor genial fazendo escolhas que só os grandes artistas são capazes, como a de não concluir, não julgar. Por isso que o espetáculo se chama o interrogatório e não o julgamento. E deixando assim para o espectador a tarefa de perceber e livremente se relacionar com a obra afetivamente. É lindo de ver como isso acontece. E acho que ele nos dá uma aula de dramaturgia madura. Ainda há tanto a descobrir sobre a humanidade nesse texto. A arqueologia cênica dele está só começando.
Eu sou um diretor que eu não sei o que eu quero. Eu sei o que eu não quero. Então, para saber o que eu não quero, eu tenho que ir experimentando para chegar onde eu quero. Acho que por isso eu não sou um diretor. Eu sou um investigador. Eu vou investigando, 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 e as coisas que eu não quero vão caindo e descobrindo até se revelar o que eu quero. Em Troia, por exemplo, quando eu cheguei no mais simples, foi que Eurípides começou a aparecer. Vittorio Gassman disse que a vida deveria ser duas, uma para ensaiar e outra para viver. E alguém respondeu que não ia adiantar, que o ser humano ia errar de novo. Enfim, o espetáculo Um Ensaio Aberto fala sobre juventude. Fala sobre aquele momento em que nos sentimos cheios de energia e vitalidade, lotado de ideias e certezas, créditos e curiosidades, e não encontramos espaço, nem sabemos o que fazer, e nos sentimos efervescentemente improdutivos. E temos plena consciência do fato, e resolvemos rir disso. Fala também de tudo aquilo que andamos ensaiando, ensaiando. Sempre quis fazer um espetáculo que falasse de jovens hoje. Mas não sei por que o teatro foi sempre me levando para os caminhos do Eurípides, Albi, Tolstói, Nelson Rodrigues. Mas sou morador de Ipanema e da janela do meu computador comecei a observar o que me cercava e a recolher histórias de amigos e ficar atento a essa galera que me rodeia, essa galera Zona Sul, que faz o circuito Posto 9, Academia, Bebelanches, PUC, Baixo Gávea, baladas, raves. Uma galera muito pulsante de quem extraía as situações que considerava mais cênicas, mais representativas dessa juventude maravilhosamente perdida. Reflexos do caos, dançando ao som de 65 CDs simultâneos. Fundar um espaço de fomentação e produção artística. Um centro de investigação e pesquisa de novas formas de expressão. Um lugar que respire teatro. Um foco de irradiação cultural, de formação de atores, de geração de novos artistas. Um lugar de convivência entre crianças, jovens, adultos e representantes da melhor idade. Um centro de bom gosto e qualidade. Um centro de inteligência, de exigência, de amadores e profissionais. Uma casa, talvez um galpão na Zona Sul do Rio de Janeiro. 2 salões, um para aulas e workshops, outro para ensaios de espetáculos, uma pequena biblioteca e ainda um escritório de produção. Tudo isso sob uma direção artística e a participação de profissionais da mais alta competência no cenário artístico carioca. Um sonho. O Centro de Investigação Teatral. Difícil escrever sobre o teatro em linhas gerais. Mais difícil ainda é escrever sobre o que se faz. Pensar, então? Começo inclusive a ficar desconfiado quando se começa a pensar demais sobre o teatro. Mau sinal. Sinal de que estamos perdendo o espaço de fazer. Mais ainda, a teoria começa a dominar a expressão artística e não tomemos cuidado, ela nos devora. Tenho dado um bocado de entrevistas onde procuram justificar o meu trabalho e eu acabo ficando absolutamente confuso, procurando uma justificativa e me perco da sensibilidade do todo e tenho que tomar um cuidado redobrado para não poluir o processo de criação com conceitos que nada mais fazem que aprisionar a vida e transformar a cena em um espaço morto.
Arte é ser espontâneo. Quando abrir a cortina, quero ver o bicho vivo. Hoje eu acordei esquisito, com vontade de defender um teatro sem firulas, com menos rodeios, que não desvie das questões essenciais. Um teatro sem subterfúgios, sem representações, que não fuja da essência através da aparência. Estou meio cheio de criatividade, de invenções, de gracinha, de atores infantilizados, de direções infantilizadas, de conteúdos infantilizados, de cenas infantis. O teatro tem que se tornar adulto, um instante de reflexão, de emoção e transformação. Eu não estou falando isso para agredir ninguém, quem quer que seja, mesmo porque tudo que eu digo antes a mim mesmo, todo dia. Mas sinto que o teatro tem que se reencontrar com sua cidadania, sua função nesse mundo. Através dele podemos elevar o espírito de um povo, sob pena de, se não o fizermos, padecermos do pior dos males, a miséria. Que os outros meios não o façam, mas o teatro, onde é ainda possível que o homem fale ao seu semelhante, ao vivo, não pode haver mentiras, não pode. Uma sociedade doente, um teatro sadio. O teatro, a meu ver, não deve retratar a realidade, e sim recriá-la. Procuro um teatro que seja vivo, onde o homem encontre o homem de frente, onde o espectador encontre o olho do ator, onde o ator se apresente inteiro, intérprete da criação, sendo. O teatro vive hoje, salvo exceções, uma estranha equação. O ator finge que faz, o espectador finge que assiste. O espectador finge que gostou, o ator finge que agradece, e vão todos embora para casa felizes e contentes com a certeza do dever cumprido. O teatro há de ser honesto. Há de ser um espaço de recuperação e reavaliação de valores essenciais, de revelar as faltas, de ressentir nossa medida. Um lugar onde o que somos, o que pretendemos ser e o que jamais seremos possam se encontrar em toda a sua grandeza. Eu não pretendo defender este ou aquele gênero de teatro. Para mim, o que existe é o teatro. Ou ele acontece, ou não. Seja de que gênero for. E curioso, quando ele acontece, todo mundo sabe. Todo mundo percebe, do ator ao guardador de carro. Fora disso, temos as intenções, que resultam em experimentações ou pesquisas parciais, que são aqueles espetáculos que apontam um caminho, mas que ainda não se encontram totalmente amadurecidos. Então, percebe-se nele um caminho, mas ainda certa inabilidade na realização de suas descobertas. Levando em conta que vivemos em 1995, final de século, acredito que o teatro tende a acompanhar o desenvolvimento tecnológico, porque passa a sensibilidade de nossos contemporâneos. E assim, busco uma cena que transpareça essa era tecnológica. Uma cena que contenha clareza, síntese, contraste, limpeza, brilho, nitidez, alta definição. Por que eu estou dizendo tudo isso? Não sei. Para que estou dizendo tudo isso? Para quem estou dizendo tudo isso? Acordei sonado. Tive um pesadelo onde fechavam todos os teatros e ninguém sentia falta. Aliás, um ou dois, mas que logo depois... Será? Mesmo assim, continuo a me fazer perguntas. E feita a pergunta, pronto. Me disseram certa vez que ela só aparece quando já existe a resposta. E então, lá vou eu. Acho que o teatro está meio fora da tomada. Meio sem jeito,
meio pedindo licença, esse fim de século promete. O mundo não gira mais, o mundo clica. Então, como alcançar a síntese? Como recriar o que acabou de ser e já não é? É, não é. É, não, já foi. Essa conversa não contém a menor coerência como a vida. Lógica. Lógica só a ficcional, a cênica. A realidade... Aí sim, eu me lembrei do Bergman. Dirijo o teatro porque não consigo dirigir a vida. Eu, para não ver o Jornal Nacional. Há quantos anos digo isso? Há quantos anos tem Jornal Nacional? O teatro é chato. A Renata Sorrah me disse que não. Ela tem tesão. É isso que falta. É incrível como o tesão do Zé Celso não se acaba. E o do Antunes. E a minha turma está numa moleza que só vendo. Cheia de querer, mas com pouquíssima necessidade. Agora eu vou para a praia, correr, andar de bicicleta, de patins, nadar, me perder na multidão, ser em natureza, tirar o mofo. Que gente de teatro mofa. E se não se tem cuidados... Sempre fui um defensor da palavra. Sempre me senti seu guardião cênico. E quem acompanha meus espetáculos sabe disso. A palavra como ação, como produtora do imaginário, como instrumento da perplexidade de ser humano. Há 26 anos venho gritando através das extraordinárias palavras de Eurípides, Lorca, Albe, Molière, Nelson, chegando a investigação ao seu ponto de saturação na Sonata Kreutzer com Luiz Melo. Um homem, um banquinho de piano e uma história, Tolstói, para contar. Tanto que percebi, pensava com palavras. E conversando, um matemático amigo me disse que Einstein pensava com imagens. Fiquei encantado. Aí o século vira e me convida a evoluções. Talvez tenha a ver com o fim das ideologias, com o impacto do 11 de setembro. Que tal pensar através de imagens? Que tal por movimento? Que a palavra anda tão desgastada, coitada, que um não hoje significa pode ser. Um sim, talvez. Que a palavra não vaticina mais, como nos ensinaram os gregos, mas se transformou em um instrumento de descarga de energia, de deixar uma criança perdida e freudianos tontos. Então, é preciso gritar de outras maneiras. Gritar com o corpo? Eu gosto. Curioso e avesso ao tédio artístico, vi uma oportunidade de mais uma vez manter a juventude. E comecei esse novo trabalho com o movimento. Então, começo a dar aulas para 100 bailarinas. Então, chamo 7 talentos para investigar movimentos ritualísticos. Surge o Centro de Investigação Teatral Movimento. Pois bem, ando muito feliz. Que depois de anos de trabalho árduo nas palavras, o movimento pediu passagem e estou podendo abrir a cena para que ele possa se expressar. E uma nova luz se abre de investigações e pesquisa. Que viva a palavra, o movimento, que viva toda e qualquer investigação cênica que vise depurar o canal de comunicação com o espectador contemporâneo. Todos os melhores textos da dramaturgia, eles ficam perseguindo a gente. E de tempos em tempos vem puxar nosso pé e dizer, e aí, vai encarar? Eu acho que o homem de teatro deve sempre procurar o que ele tem de melhor para te oferecer. E esses autores geniais me fazem sentir mais inteligente e sensível,
me obrigam a dialogar em alto nível. E eu adoro. Até hoje eu me belisco para ter certeza de que não foi um sonho, quando vejo aquele tribunal montado com aqueles 40 atores maravilhosos e experientes atores funcionando e fazendo emocionar. É que às vezes os deuses do teatro querem e não tem jeito, que eles são tinhosos. E então opera-se o milagre, a despeito de tudo e de todos. E foi assim que um dia, conversando com um jovem e talentoso ator, Alexandre Varela, falei sobre a ideia de montar um interrogatório em formato de vigília, rodando o texto sem parar, oferecendo democraticamente tempo para que o espectador assistisse o quanto sentir necessário, com quase 40 atores, sem sair dos personagens, em cena todo o tempo, reproduzindo o Tribunal de Frankfurt, comendo e bebendo e dormindo em cena, sem patrocínio nem dinheiro nenhum, durante 24 horas. E ele me disse: por que não? Primeiro fizemos 24 horas de espetáculo, começando às 18 horas de uma sexta-feira e fechando as atividades do tribunal às 18 horas do sábado, no tempo de um Shabat. Rodamos a peça 5 vezes, e o público chegando à noite, de madrugada, de manhã cedo, à tarde. O teatro esteve sempre cheio. E quando acabamos ao anoitecer, o teatro estava lotado, e lá fora também, uma multidão nos esperava cantando e querendo entrar, mas ninguém queria mais sair de tanta emoção que transbordava naquela sala de espetáculo. Imaginem. Depois fizemos 2 temporadas de sexta a domingo, no formato de 6 horas cada dia. E tem sido sempre emocionante. O público se envolve com a trama, com o drama de cada personagem, e adora a peça de tribunal. Além disso, o espectador se sente cúmplice da nossa jornada e permanece lá, ou sai e volta depois, corre para avisar seu vizinho, mas nunca nos abandona. O espetáculo devolve ao teatro o seu dever ético. O público se solidariza com a importância do tema e da necessidade em tempos que correm de nos lembrarmos até que ponto pode ir o ser humano se não tomarmos conta e cuidado de nós. O teatro é a arte do encontro. Será sempre o lugar onde nos encontraremos para nos lembrarmos uns aos outros de que somos humanos. E nesses últimos 40 anos é isso que tenho feito. Encontrado gente da melhor qualidade, entes extraordinários. Meu encontro com Albi, Sófocles, Molière, Luiz Melo, Valmor Chagas, Domingos Oliveira, Peter Weiss, Eurípides, Clarice Nisquier, Camila Amado, Tônia Carreiro, Lorca, Márcia Tanuri, Antônio Mecha, Ana Maria Nunes, Eduardo Tolentino de Araújo, Metterlink, Tolstói, Isil Gelman, Shakespeare, Ana Lu Prestes, Susana Kruger, Clarice Lispector, Carla Ribas, Emily Dixon, José Dias, Elis Bauer, Bianca Ramoneda, com os irmãos Grimm, a geração Trianon, Fernanda Schnorr, Milor Fernandes, Noel Coward, o debochado Nelson, Guimarães Rosa, a jovem aluna, Pina Bausch, Peter Brook, Ariane Muschini, e com tantos e tantos e outros tantos e mais tantos, tem sido dos mais belos e comoventes que um homem do teatro pode ter. Um privilégio. Cada encontro com cada um deles fizeram e me fazem companhia. E fizeram e fazem minha vida mais quentinha. E me mantém e manteve jovem e curioso. E me exige. E dá um sentido danado para a solidão humana. E preenche meus silêncios. Conversamos, discutimos tanto, nos olhamos, desconfiamos uns dos outros, refletimos e nos amamos cada vez que nos compreendemos.
São tantas perguntas. Tenho dedicado a vida a cada encontro desses, a essas pessoas, a entender seus pensamentos cênicos, emoções, estados extraordinários, dramas. Dedicado o tempo respondendo suas perguntas e adivinhando suas respostas, seus enigmas. Cada um a seu modo atingiu em mim zonas assustadoramente inesperadas. E provavelmente sou o resultado do que consegui extrair de cada encontro com essas inteligências cênicas que me vaticinaram a mim mesmo, a ponto de eu, nesse instante, poder estar aqui, celebrando. É que tudo o que eu sei, aprendi com o teatro. Outro dia, Fernandona, a Montenegro, me disse: Eduardo, nós somos alquimistas. Somos alquimistas. Ela tem razão. Podem dizer o que quiser, vaidades à parte, tirando tudo que nos dispersa, no fundo, o que nós gostamos mesmo é de estar lá dentro do teatro, experienciando, investigando, pesquisando, testando, misturando uma palavra com uma pequena dose de emoção, uma pitada de som, uma gota de imagem, e ficar olhando o que aquilo vai resultar na cena e no público. E desfazer tudo e experienciar outra coisa, outras fórmulas, outras medidas, organizar e desorganizar, e assim uma vida se passou. E foi então que, quando a Cidade das Artes me acenou com a possibilidade de, nesse momento em que vivemos tantos desencontros, celebrar, reunir, juntar todo mundo para um grande encontro, para retificar e renovar nossa paixão e fé na tábua, eu sorri. Carta de um ingênuo. Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1998. Por que o presidente da República Federativa do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, não foi ver a minha peça? Não teve tempo. E o ministro da Cultura? E o secretário de Cultura? Não tiveram tempo. Mas, então, eles estão ocupados com o quê? Se eu vivo no Rio de Janeiro, que se não é o primeiro, é sem dúvida um dos mais importantes polos culturais do país. Se eu sou um dos poucos diretores que estão nesse momento conseguindo produzir cultura nesse país. O que andam vendo esses senhores que ainda não foram ver minha peça? Talvez um vídeo americano, porque na minha peça eles não foram. E eu andei fazendo uma enquete rasteira e descobri que nas outras também não. O que estão fazendo esses senhores que não vieram ao meu teatro perguntar o que estamos precisando objetivamente para que possamos produzir cada vez mais e em maior qualidade? 35 milhões de barrigas miseráveis, 150 milhões de espíritos miseráveis. Senhor presidente, o senhor sabe que o que importa na vida não é o lucro, mas a qualidade dela. E que é através dessa medida que se conhece um povo. O senhor sabe que já tivemos planos e mais planos econômicos e financeiros e que não resultaram nem resultarão em nada se não houver qualidade no indivíduo. É preciso entender que a cultura não é certamente uma fonte de renda, mas, sem dúvida nenhuma, uma fonte que evita o desperdício. E venhamos e convenhamos, há muito está claro para nós brasileiros que nosso problema não é a falta de dinheiro,
mas a administração deste, o desperdício deste. Senhor presidente, o senhor sabe, porque estudou. O que nos falta é a noção do outro, o compromisso com o próximo. Homens educados para o seu bem-estar e o do vizinho. Não é através do macro que se constrói um país, mas a partir do indivíduo, do valor que se dá a ele e, por conseguinte, ele se dá. É necessário que o homem brasileiro se sinta investido, que perceba que um papel jogado na rua suja seu próprio olho, que cada orelhão quebrado significa maior imposto para pagar, que gasto público significa gasto do povo. Senhor presidente, cada artista deste enorme país é hoje um solitário que tenta desesperadamente realizar a sua obra, a qualquer custo, para si, por si. Não me venha dizer que está ajudando a arte com leis e patrocínios miseráveis que estão fazendo dos artistas pedintes de paletó. Estou falando de uma política sincera, honesta, que tente resgatar e qualificar, devolver à cultura o lugar de honra que ela perdeu, ou talvez jamais tenha tido em nosso país. Senhor presidente, o senhor é uma esperança de que alguém que se formou pode realmente presidir esse país. Mas se o senhor não vai ao teatro, nem quer ir, nem sente necessidade dele, então eu entendo por que meu porteiro nem sabe que eu estou em cartaz. Enfim, senhor presidente, tem 2 ingressos lhe esperando na bilheteria do meu teatro. Não posso lhe dar convite por razões óbvias. Se pudesse, não estaria escrevendo esta carta. A salvação é pelo risco. A rotina mata, a mesmice adoece, o costume envelhece. Para a falta de ar, prescrevo Chopin, 2 noturnos, durante 5 noites consecutivas. Febre, Caetano 2 a 3 vezes ao dia. E Crime e Castigo à noite, um capítulo antes de dormir. Mas se é gripe que você tem, dessas que não te largam, a prescrição é cinema, um bom filme. Pode ser um musical à tarde. Não desperdice-se com drogas, nem farmácias, nem drogarias, nem botecos, nem sarjetas, nem academias ou fila de banco, mas use-se. Enxaqueca, dessas que não consegue abrir o olho. Deita no quarto, apaga a luz e ouça a Sinfonia de Mahler. Recomendo também A Morte de Isolda, se ainda amanhecer com uma pontinha de dor. Obesidade, teatro. Vá ao teatro ver coisa boa. E alimente-se. Para cada sintoma, uma obra de arte à sua espera. Menopausa? Olhe um quadro de Monet, uma obra do Tunga, por 20 minutos. Bolero de Ravel de 8 em 8 horas também alivia o mal-estar. Para alergias em geral, Beethoven de 6 em 6 horas. Depois, Tom Jobim. Depois um pouquinho de João Gilberto. Elza Soares, cantando a capela em looping. Se não resolver, comece tudo de novo, até sentir-se. Leia Manuel de Barros, um poema por dia, se tiver pressão alta. Já pressão baixa, prescrevo Ferreira Goulart. Uma frase do Milor, depois do café, previne todo tipo de doença. Aviso.
Cada indivíduo deve procurar aquela obra que lhe faz bem. O que é bom para uma pessoa pode ser prejudicial à saúde de outra. Cada qual tem que procurar aquela obra de arte mais eficaz à sua saúde. Advirto que as obras e sua eficácia têm prazo de validade. Passado esse prazo, volte ao seu médico, feiticeiro, sábio, professor, que, culto, saberá conduzi-lo adequadamente. A arte cura. A arte salva. Empodere a arte em sua vida e teremos mais galerias, teatros, livrarias, casas de shows e cinemas nas nossas esquinas. E menos, muito menos farmácias, drogarias, bancos e hospitais. O que você gasta com remédios inúteis, invista em arte. Garanto, se inspirar e expirar o belo, pelo menos 10 vezes ao dia, estará afastando de muitos dos males que aí estão. Decore um poema de Fernando Pessoa e, se seu sintoma persistir, repita-o em voz alta à frente do espelho sempre depois do banho. Importante distinguir arte de genéricos. Genéricos não fazem o mesmo efeito. É preciso garimpar o original. Shakespeare, de preferência em inglês. Traduções, salvo exceções, costumam diminuir o efeito do remédio. Então, Shakespeare sempre. Nelson, de 3 em 3 horas. Preventivos. E assim, em breve, muito em breve, voltaremos à sociedade grega que considerava a arte não só cultura e educação, mas departamento de saúde, do Ministério da Saúde. Câncer. Ache um circo e corra atrás dele, ou fuja com ele. Alcoolismo. Dependências de todo tipo. Uma boa série. Breaking Bad, House of Cards, Família Soprano. Já, ao acordar, tome com água. E assim, em breve, muito em breve, o caderno de cultura vai virar primeiro caderno. A humanidade usou toda a sua capacidade de pensar inteligentemente para bolar 2 sistemas geniais para suportar a crueza da vida. Sua injustiça, sua injusta finitude, a dor dos acidentes, o medo da morte, a humilhação da doença, e conseguir manter a vida mais quentinha. O sistema religioso e a arte. Ambos conectados com o silêncio, o vazio, o não sei, a sede de saber, a curiosidade e o desejo de servir o outro. 90% de nossas ziquiziras são produzidas pelo desamor, ensinava Nelson, ou pela alma magoada, e saem no banho com um bom choro e esfregão. Se você cantar no banho, garanto, some em poucas semanas. Não confunda arte com entretenimento, nem passatempo. É preciso trabalhar sua sensibilidade para saber separar a coisa da outra. Tem hora que a doença pega grave, então procure um médico. Ele estará lá, de braços abertos à sua espera. Ou procure um hospital, que vazio te tratará como um rei, que é como você merece. Plano de saúde. Faça já a assinatura do Teatro Municipal de sua cidade, da temporada de ópera, do balé do ano, dos seus concertos preferidos, das próximas e todas as peças das Fernandas, Montenegro e Torres. E viva a vida, como quis Eurípides. Vida longa e variada, como quis Ésquilo. E para a prisão de ventre, não há indulto, anistia ou habeas corpus que solte. Só melhora quando estancar o roubo e todos os vermes corruptos estiverem na cadeia.
Mas isso é de outro departamento. Ou não. Que graça! Minhas obras são tão diferentes uma das outras, em forma e conteúdo. E foi só no ano passado que eu tive esse entendimento. O teatro que tenho feito nos últimos 40 anos é o teatro da diversidade. É que o entendimento vem sempre depois do processo. Comigo é assim. Depois de 10 anos em cena, entendi que era ator. Depois de 20, me entendi diretor. E levei uma década para me chamar de artista. Enfim, é isso. O teatro da diversidade. Sempre acreditei que o que deveria reger o formato cênico de um trabalho deveria ser o conteúdo proposto, o conteúdo a ser comungado. Por isso, produzi espetáculos os mais variados em forma e conteúdo, com processos mais díspares, trabalhando com artistas e técnicos mais diversos. Devemos procurar extrair da nossa profissão o melhor que ela pode oferecer. Flávio Rangel dizia isso. E eu acho que o melhor que ela pode oferecer é a possibilidade de experienciar várias vidas, culturas, linguagens e processos. Passear por pensamentos, raciocínios, ideias, emoções, sentimentos, às vezes dentro de um mesmo espetáculo. Um privilégio brincar com os contraditórios. Ésquilo dizia: vida longa e variada. Então, se ele, que é o pai do teatro, dizia isso, sempre gostei de viajar pelos gêneros e fiz da diversidade uma meta e uma característica da qual me orgulho no meu trabalho. Toda vez que entrava num processo repetindo fórmulas ou dizendo algo que tinha acabado de dizer no processo anterior, desconfiei. Se a sala de ensaio era a mesma, já achava que alguma coisa estava errada. Poder estar trabalhando de manhã em Tebas, à tarde em Frankfurt, à noite em Troia, é muito bom. Poder passear, viajar por culturas e sensibilidades tão diferentes que me exigem constante inteligência e evolução artística é a bênção. Adoro a diversidade no meu trabalho. Acredito mesmo que é o que minha profissão pode me oferecer de melhor. Adoro descobrir infinitas formas cênicas para infinitos conteúdos. Acho que posso e quero tramitar por muito mais mundos que sou eu mesmo. Eu não sou esquizofrênico, sou mais que isso, muito mais que isso. Sou polifrênico, cênico, um policênico. Isso. Pronto. Eu sou o resultado de meus encontros com tantas inteligências diferentes, autores, técnicos, atores, mundos que me obrigaram processos, tempo de ensaio, local de ensaio, formatos de ensaios, métodos, abordagens, montagem de equipe, estratégia de marketing, totalmente diferentes a cada trabalho realizado. Um espetáculo é resultado da convivência entre as diferenças. Assim eu acredito. E quanto maior, consistente o resultado, quanto maior for o aprofundamento das partes e do contato entre elas. Adoro a insegurança que impulsiona, a insatisfação, a instabilidade artística. Eu vivo disso. E é essa a nossa tragédia. A minha tragédia. Eu vivo daquilo que me devora. A esfinge de Édipo. Decifra-me ou te devoro.
Assim vivo, há 40 anos, transformando crise em néctar, renovando minha curiosidade, me obrigando sempre a um novo olhar. O teatro é renovadamente surpreendente. E diferente de outros meios de comunicação que te aceita como você é, o teatro exige que você melhore. O sujeito chega para mim e pede a minha opinião. Quer saber se tem jeito para ser ator ou não. Pede muito. Implora. Me procurou porque me acha e só confia em mim, que sou reconhecidamente sério e sincero. É que eu trabalho nisso há muitos anos, de maneira que tenho uma certa experiência que me habilita a responder à questão do rapaz e, inclusive, encurtar o caminho para ele, que assim não vai perder tempo de vida com alguma coisa para a qual não tem talento nenhum. Mesmo assim, eu tomo cuidado, muito, e só o desencorajo se ele não tiver menor condição, jeito nenhum, noção zero, de constranger. E é o caso. O sujeito, no caso, é expressivo como uma empada, como disse certa vez um crítico de teatro a respeito de um famoso ator. E não vai melhorar. Pode ficar anos tentando que não vai valer o esforço. É dos piores casos que vi. Tem certeza? Tem. Absoluta? E então falei. E o rapaz, agradecido, desistiu. Lógico, ele já sabia, já sentia, pressentia. Só precisava de uma confirmação. Me abraçou comovido, cheio de gratidão, e saiu andando, tranquilo, aliviado, em paz. Mas aí veio a vida. Passou um diretor desses de televisão, achou o cara bonitinho, chamou para fazer um teste, botou ele na novela, as meninas gostaram, ele fez dinheiro, com o dinheiro montou uma peça que lotou de gente, que ele agora é famoso, e fez sucesso, e sai em todas as revistas, e vai a tudo que é programa, é chamado de ator e dá conselhos de como representar e sucessivas declarações de como superar os traumas e vencer na vida, apesar dos maus conselhos. Um exemplo de superação. Ganhou o prêmio Contigo de melhor ator, revelação de novelas. Minha tia adora ele. Um monte de notas 10 dadas por jornalistas. Minha empregada também. E passando por mim outro dia, me abraçou e disse: tu é um babaca mesmo. Olhando para esses cartazes que encontrei no meu armário, que encontrei dentro de mim, no meu arquivo, do meu HD interno, me deu vontade de agradecer a todos aqueles que me acompanharam nesses espetáculos. Dizer que me sinto muito orgulhoso de cada um deles. E que apesar de todas as dificuldades inerentes à profissão, somadas que o governo faz questão de nos impor diariamente, foi uma verdadeira alegria a construção de cada uma dessas obras. Uma bênção a convivência com todos os seus talentosos e vocacionados operários. E nesse ponto, me congratulo por ter sempre escolhido os melhores para cada posição. E pode-se atestar isso, percebendo nos elencos e técnicos as seleções brasileiras que tive a sorte de dirigir. Crack Scream. E dizer a todos que tenho guardado em mim com extremo cuidado e carinho todos os momentos pequenos e grandes, pedacinhos de processos, todos os detalhes. Eu vi Thelmo Fernandes pegar um engarrafamento monumental para chegar numa simples leitura caseira que marquei na barra com seu filhinho de colo e, enquanto lia o texto, ninava o menino para fazê-lo dormir.
Vi Luiz Melo, diante de um dia exaustivo de ensaio, confessar que a peça, um monólogo, o estava deixando cansado demais e que a solução que tinha me propor é que deveríamos ensaiar mais tempo. Vi Camila Amado sair de casa de pijama às 3 da manhã para me encontrar e me ajudar a tirar uma dúvida angustiante sobre a escolha de um cenário. Vi a menina Louise Marie, todos os dias da temporada de Édipo, encostar espontânea e delicadamente no ator Rogério Frois, meia hora antes de começar o espetáculo, para passar o texto com ele. Vi aqueles 3 velhinhos, 50 anos de carreira, todo domingo, correndo no aeroporto para conseguir pegar a última ponte aérea. Vi uma reunião de atores me propor que remontássemos um espetáculo que havíamos feito 5 anos antes, para que pudéssemos revisitar questões que à época não conseguíramos resolver. Vi aqueles 40 atores do interrogatório exercendo seu ofício por 24 horas consecutivas, cheios de prazer e espanto. E vi muito, mas muitos tomos mais. Só para citar rapidamente alguns dos incontáveis exemplos de paixão à profissão que vivi com cada um de vocês. E dizer a todos, parafraseando seu Staffa, empresário do Teatro Trianon, que parafraseava o empresário de Umambembe, de Arthur Azevedo, quando parava no meio daquele caos que só o teatro pode produzir, aquele momento que dá tudo errado e que você tem certeza que quer se matar e a todos, e dizer: e pensar que amanhã de manhã vou estar começando tudo de novo. Como disse certa vez Leopoldo Frois, um teatro vazio dá-me a impressão de que a vida foi ontem. Como disse de outra vez Morrinot, Madame Morrinot, o teatro recuou. Aos ordinários, marche. Aos extraordinários, a cena. Se você é puta, vá ser artista. Se você é gay, vá ser artista. Se você é nerd, vá ser artista. Trans, bocomoco, sem jeito, troncho, artista. Se você é extrovertido, vai ser artista. Se introvertido, também. Se você é sapata, vai ser artista. Se desmunheca, vai ser artista. Se anda soltinho, artista. Se gosta muito de mulher, também. Se é bonito, vai ser artista. Se muito feio, vai ser artista. Se chora muito, vai ser artista. Se sem motivo, vai ser artista. Se anda vagando, vai ser artista. Se tem uns surtos, vai ser artista. Se é mesmo louco, vai ser artista. Se só um pouquinho, artista. Se quer aparecer na televisão, também. Se quer ser famoso, fugir de casa, se quer magoar sua família, se só quer desapontar seus pais, se tem insônia, se acorda à tarde, artista. Se não tem nada para fazer, vai ser artista. Se vagabundo, artista. Não gosta de trabalhar, também. Se gosta de drogas, vai ser artista. Se quer se descobrir, se conhecer melhor, precisa se soltar, olhar para dentro, gago, fanho, não sabe o que quer, acabou o namoro, problemas de relacionamento, separou do marido ou da mulher, adora a arte, o marido morreu, vá ser artista. E se for artista, arruma outro emprego, que o mercado está lotado, o espaço todo ocupado.
por esses todos artistas. Em 2009, montei o Interrogatório de Peter Weiss, um espetáculo em formato de vigília que nos colocava dentro do tribunal onde acontecia o julgamento de Frankfurt, e era meu depoimento cênico sobre o Holocausto, essa barbárie que, junto à escravidão, considero manchas na história da humanidade. Pois bem, isso para lembrar do dia em que não pude sair para o ensaio porque tinha que levar a lista de pessoas mortas nos campos de concentração que íamos usar na cena e não conseguia sair porque a impressora matricial que deixei imprimindo a lista de nomes das pessoas que foram mortas no Holocausto não parava de depositar mais e mais e mais páginas contínuas no chão de casa. Lembrei também que o espetáculo tinha um ingresso a R$ 1,50, R$ 1,50, e a renda total, toda, revertida ao retiro dos artistas. Pois acreditem, muitos idosos exigiam pagar meia entrada. O teatro ensina demais sobre a humanidade. O teatro é um lugar onde você pode mentir à vontade. Um espetáculo é a resultante da reunião daquelas inteligências cênicas. Tolentino me disse, Eduardo Tolentino de Araújo, me disse que eu não sabia ler. E eu me apaixonei pelas palavras. Oscar Niemeyer um dia encostou do meu lado em um almoço de amigos em comum e disse: Eduardo, as gentes do teatro são uma gente inteligente. Escrever-se é trair-se. Somos forjados na oscilação. Somos filhos de Tespes, feitos daqueles que andavam de cidade em cidade, vilarejos em vilarejos, praças cheias de gente, coretos à míngua. Somos cascas grossas, difíceis de exterminar. Aprendemos com o tempo a renascer da necessidade, cada vez mais firmes. Nós somos o barquinho do Amir Klink que vira e desvira. Diante do pôr do sol, nosso ímpeto é chamar todo mundo lá, reunir o máximo de gente, gritar para todos: venham, venham ver tanta beleza. Depois que o sol se põe, então, contar àqueles que ainda estão ali, mais os que chegaram atrasados e aos que estão por vir, da beleza do que vimos e vivemos. E celebrar a natureza humana, sempre. 25 de dezembro de 2002. Casei, separei, casei de novo, fiz família, separei, desfiz família, traí, gozei, fui traído, fui gozado, me encontrei com a morte, vi minha família de origem ir desaparecendo, meus amigos, uns de excesso de porrada, outros de excesso de amor, morrerem. Vi gente muito feliz deprimir, gente com tudo para dar certo fracassar. Vi gente perdida se achar, vi amores eternos se acabarem. Vi bêbados se curarem e outros não. Vi o que estava certo ficar errado e o que estava errado se transformar em certo sem nenhuma explicação. Li Dostoiévski, Tolstói, Shakespeare, Ésquilo, li Machado e li Campos de Carvalho, que começa um dos seus livros assim: matei meu professor de lógica aos 16 anos. Fui ateu, depois acreditei num Deus mau, depois num bom. E hoje rezo em português, hebraico e sânscrito. Quando essa peça começou, eu me sentia muito sozinha, muito sozinho. Depois os personagens vieram e me fizeram companhia.
iam preenchendo cada espaço vazio no meu corpo e no papel. Sou muito grato a ela e por isso ela me é tão cara. Eu tenho um sonho de que um dia as companhias de teatro vão ser como os times de futebol, os teatros-clubes, os atores-jogadores e seus preparadores corporais e vocais, parte de uma muito bem paga comissão técnica que investe seu tempo estudando e trazendo os conhecimentos táticos necessários para se construir e manter a cena. Sonho que nesse dia eu seria um técnico da cena, um diretor de futebol, um cara importante, pacas, que escala, determina a tática a ser executada e troca os atores conforme a peça ser encenada. Um cara bacana, respeitado da beça, que não vai poder andar na rua porque todo mundo vai querer se aproximar para dar palpite se é melhor cortar tal cena, mexer em certa fala, tirar outro ator, porque todo mundo se acha um pouco diretor. Todo mundo um dia já dirigiu uma peça na escola e se acha com direito de dar palpite. Seremos os brasileiros 250 milhões de diretores de teatro. E lá fora, torcida na porta dos teatros, espectadores lotando todos eles, e as casas de cultura, e os centros culturais, e de lambuja os museus e galerias. Sonho que um dia vão se formar filas e mais filas para comprar ingressos. Acaloradas discussões sobre Shakespeare, Chekhov, Ibsen, se Marília era melhor que Fernanda, se a atriz tal, machucada, vai poder estar em cena. Tenho ainda outros sonhos, como aquele que cisma em me perseguir, de que vai chegar um dia que se instalará a lei de que todo servidor público, municipal, estadual ou federal, será obrigado por decreto-lei, publicado no Diário Oficial, a tratar seus filhos e parentes em hospitais públicos e colocá-los obrigatoriamente para estudar em escolas do governo. E sonhos realizados. Sonho que hei de vencer, mesmo sendo honesto. É preciso sobreviver à miséria intelectual e espiritual a que estamos sendo submetidos. A falta de inteligência, de profundidade no trato dos temas. Sobreviver ao uso que se tem feito do espaço artístico como passatempo, como espaço de entretenimento, desperdício de tempo, de dinheiro, de HD. Use-se, diz Clarice. Não desperdice-se, digo eu. Trabalho duro para não desperdiçar o tempo cênico. É lindo ver as pessoas durante um espetáculo se aproximando de si mesmas.